Legal. Faixa 2, tá o slide na tela. Faixa 2, Estudos Pentatônicos. Essa já é uma música de 2012. Ela já é uma música depois de 13 anos, né? E aí vem à tona outra paixão minha, que são os sinos de vento. Sempre fui doido por sinos de vento, seja os de madeira, seja os de metal, ou seja qualquer material que for, né? E eu sempre fui doido, eu nunca soube por que eu era tão doido por eles, né? Até que eu fui descobrir o que eles são. E aí eu descobri que a maioria dos sinos de vento, a grande maioria deles, são feitos em escalas pentatônicas. Que são escalas pentatônicas? Escalas de 5 sons. Né? Geralmente, essa é a sonoridade. Essa escala pentatônica, o que é, né, em resumo, né, para o pessoal entender, né? Ela tira duas notas que tensionam a música, né? Ela tira as notas musicais são 7. Ela tira justamente as duas que causam a sensação de tensão. Então a gente tem uma escala com sons que não há tensão sonora entre as notas, né? E ela é cíclica, ela pode acontecer em qualquer região. Que ela não perde a sua característica original, né? Outra maneira de identificar as escalas pentatônicas é você lá se divertir tocando as teclas pretas do piano. Qualquer um ali pode tocar tranquilo as teclas pretas do piano, né? De qualquer maneira, de qualquer jeito, você vai tirar um som interessante, né? Porque é parte desse pressuposto, né? Das escalas pentatônicas, que são muito comuns nas canções folclóricas de qualquer lugar do mundo, né? Mesmo que não tenha relação, e mais precisamente na música oriental, né? Na música japonesa e chinesa, tem até os instrumentos construídos para que se toquem em escalas pentatônicas. Então, esse foi um estudo pentatônico, e a coisa que mais me encantou, que depois eu descobri, foi que eu ficava olhando o sino e falava, puxa vida, quem é que toca o sino? Quem é que toca o sino de vento? Eu falei, puxa, é o vento toca o sino de vento. E eu achei isso bárbaro, né? Eu falei, caramba, é o vento que está tocando. E como ele toca? Que notas que ele vai tocar? Não se sabe, né? Assim, não se tem controle sobre isso, né? Como ele vai bater, como ele vai ser, o forte. O único controle que a gente tem num sino de vento são as notas dos sinos. Mas como serão tocadas e como serão feitas, não se sabe. E eu achei isso bárbaro. Eu falei, caramba, o sino de vento ele tem uma sonoridade que é uma música que acontece, né? Que o pessoal chama de música aleatória, né? Que não é novo, tá? Isso não fui eu que inaugurei isso. Música aleatória já vem de quase 100 anos atrás, né? Então ali eu lembro de um compositor chamado John Cage que jogava dados para fazer a melodia das suas músicas, né? E pelos dados ele fazia a melodia. Então se desse 6, ele punha 6, desse 5, ele punha 5, e ali, né? Ou pelo Xing, também ele fazia pelo Xing. Eu decidi fazer pelo vento, né? Batia o vento, vinha a melodia. E aí o que aconteceu? Nessa música, eu uso bastante sinos de vento, em várias escalas pentatônicas, e depois tem uma sessão eu tocando piano. E eu tentando ser o vento no piano. Ou seja, eu tinha que pensar numa música que fosse igual o vento batendo. Olha só a dificuldade ali, né? Porque eu tenho já toda uma estrutura formada, né? Então, a hora que eu toco uma nota, eu sei o que está acontecendo. E a Uhum. hora que vem a outra, eu já sei o que é. Então, eu tive que, na hora ali, escapar disso, né? E falar, não, eu não sou músico. Eu sou um vento. Eu sou um vento. Então, foi bem difícil, cara, porque a gente tem as relações, né? E a única coisa que eu tinha por base era o som de um vento batendo num sino de vento, né? Que aí mistura de uma maneira que faz eu tocar de um certo jeito. E aí eu tive que me inspirar em vários compositores aí que pensaram ritmo, pensaram harmonia, né? De uma maneira um pouco mais livre, para que eu pudesse aproximar essa conversa. Então a música começa com um monte de sinos de vento, agudo pra caramba, né? Já em contraposição do Dança das Águas, que é grave. Essa já começa agudo, né? Aí ela passa por uma transição sinos de vento, piano,
e depois termina só com o piano. E eu tentando ser o vento. E outro detalhe que eu quis, eu não tenho partitura. Eu não quero partitura para essa música, porque ela só vai acontecer uma vez. Daquele jeito, ela só acontece uma vez. Não é para ter partitura. É aquilo ali, se eu fizer de novo, vai ter que ser diferente. Porque o vento, ele não vai bater igual, né, em nenhum momento. Então, essa foi a viagem. É uma viagem mais densa, né? Já é uma coisa mais cerebral, né? E que eu quis passar no CD por essa paixão que eu tenho aos sinos de vento, né? Danilo, uma coisa bem interessante que você falou, muito legal, fantástico toda essa história, e eu acho que você transpareceu muito isso para a música, né? E aí você comentou do John Cage, né? Desses conceitos aí da música aleatória, né? E aí, assim, as pessoas muitas vezes não sabem, né? Mas, por exemplo, o John Cage teve uma influência direta, por exemplo, nos Beatles, né? Então, assim, isso historicamente é algo muito interessante, muito bacana aí, né? Tinha o John Cage, o Stockhausen, também eram compositores que trabalhavam essa música de forma aleatória. E muito legal, muito bacana. Eu achei muito interessante essa história aí, né? E um detalhe interessante é isso que você falou, né? Você já traz uma bagagem e a hora que você senta no instrumento, parece que sua mão ela já vai procurar determinadas notas. E se livrar disso não é fácil. Quase que uma doutrinação, né? Você teve aí, né? Você foi doutrinado, né, para uma música ocidental, né? Uma música ocidentalizada, né? Todo e qualquer instrumento que você vai estudar, você tem essa carga enorme, né? E eu me vi nisso. Acho que ainda não estou bom em ser o vento, mas foi uma boa tentativa, né? E uma outra coisa também interessante, você comentou do John Cage, né? O John Cage foi Olha, conheçam o John Cage, que é uma personalidade musical muito interessante, né? Ele é americano, pouca gente conhece, mas ele tem músicas célebres, né? E ele, eu não sei se você sabe, que ele tentou fazer uma experiência, né? De que ele queria ver se era possível você não escutar nada, né? Você não conseguir escutar nada. O que é o som zero? Ele queria chegar nisso e parece que ele se trancou numa cabine acústica, para justamente ele ter essa sensação mais ou menos próxima do vácuo. O que ele escutaria num silêncio total, né? E aí, cara, ele chegou em 2 sons, um som grave e um som agudo, né? O som grave, olha só, ele escutou o sangue passando nas veias, que é o som grave. E o agudo é o cérebro trabalhando. Ou seja, mesmo que você esteja num silêncio total, você ainda vai conseguir ouvir alguma coisa, né? E acredito que até quem é surdo também consiga. Ou seja, estar vivo é você escutar. E uma outra característica do CD justamente é essa. Eu gravei com uma tecnologia, na época eu acho que estava surgindo essa tecnologia, que é o binaural. É um fone que você coloca, que você consegue espacializar o som, né? O técnico de som lá que gravou para mim, mas eu coloquei cada sino num lugar da sala, né? E aí você pega sons vindo de todas as direções. Isso foi uma influência, você falou de Stockhausen, foi uma influência na música eletroacústica, né? Que eu tive na faculdade, que é uma das coisas que eu mais gostei da música eletroacústica, foi justamente isso. Esse som que não vem de uma direção apenas, mas que vem de várias, né, direções, né? Então, no cinema já é assim, né? Você tem 2 na frente, 2 atrás, para você ter essa sensação de movimento sonoro, né? A música eletroacústica trabalha com 12, 16, às vezes, caixas, né? Algumas até vindo do chão. Então, eu queria transpor isso, né, na audição, e é capaz que você identifique algumas coisas vindo de trás, outras da frente, um sino que vem do lado, de baixo, enfim. É uma sensação muito interessante essa música, em contraponto à primeira, que é completamente diferente. Então, é proposital mesmo. Deixa eu ver se eu consigo o seu vento aqui no violão. Peraí.
legal. É mais ou menos essa sonoridade que causa, né? Então é isso, essa música é nessa esfera. Olha aí, bicho. Então, hoje eu descobri que o vento é o maior improvisador de escala pentatônica que existe no mundo. Olha, tem uns caras fazendo coisa com água também, viu, meu? Eles põem uns sinos na água e o movimento das ondas também faz esses efeitos, né? Eu vi também isso, né? Que legal. Mas eu gosto desses aspectos da natureza. A música está acontecendo, né? Daqui a pouco eu vou ler uma coisa aqui que vai fazer sentido aí.